Olá a todos, sejam bem-vindos para esse estudo do Apocalipse versículo por versículo. Eu sou o pastor Luiz Antônio e nós vamos iniciar hoje essa empreitada que não é fácil, né? Tentar interpretar o livro do Apocalipse, um dos livros mais complexos da Bíblia, o último livro da Bíblia. Esse livro tem intrigado todo tipo de estudioso, tem intrigado todo tipo de teólogo, né? Intrigou os estudantes desde que ele foi escrito. Esse livro já tem 2000 anos de história e continua intrigando os seus leitores. É um livro de imagens, de figuras, de símbolos, e é um livro essencialmente profético. Então, claro que não é fácil de interpretar, né? Não pretendo dar a interpretação final desse livro, porque se ninguém conseguiu antes de mim, por que é que eu ia conseguir, né? Então é claro que não. Vou dar a interpretação que eu entendo, que eu vou falar daquilo que eu consigo entender, daquilo que eu consigo escavar hermenêutica e exegeticamente desse livro. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, marque todas as notificações para você não perder nenhum episódio da interpretação desse livro fantástico que é o Apocalipse. E se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, é só se tornar membro do nosso canal. Para os membros a gente tem esse tipo de material. Se quiser falar direto comigo, tirar suas dúvidas sobre Bíblia, sobre teologia, é só se tornar membro do nível consultoria. Assim você vai ter o meu número de telefone e a gente vai poder conversar. O nome do livro é grego. No grego, o nome do livro é Apocalipsis. Apocalipsis Iesu Cristo. É uma revelação. Imagina uma cortina e você não consegue ver o que tem atrás da cortina. O nome do livro traz a ideia de descortinar. É como quando você abre a janela da sua casa e você consegue ver a janela fechada. Se você abrir, você consegue ver uma revelação do mundo. É isso que significa o termo Apocalipse. Essa palavra, então, revela o descortinar de acontecimentos. Então, o livro do Apocalipse, ele é uma revelação tanto dos acontecimentos futuros, quanto também da pessoa que está revelando. Então, o livro revela tanto o seu personagem principal, que é Jesus Cristo, quanto os acontecimentos da última hora, os acontecimentos escatológicos. Existem várias correntes de interpretação do livro do Apocalipse. Nós temos a forma de interpretação preterista, a histórica, a eclética, a idealista e a futurista. E claro que como o livro do Apocalipse é um livro essencialmente profético, nós vamos usar aqui, que inclusive é a forma de interpretação do livro do Apocalipse que eu acredito. Então, claro que eu teria que defender essa forma de interpretação, a forma de interpretação futurista. A maioria dos estudiosos do Apocalipse e dos intérpretes do Apocalipse vão nessa linha de interpretação, na futurista, né? Porque o livro já começa com um tom profético. Ele começa assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, coisas que brevemente devem acontecer. Então, quando a gente vê esse tom de fala, obviamente que a gente é levado a entender que a revelação do livro é futura, é futurista. Então, nós vamos por esse caminho. O livro tem o nome de revelação porque é traduzido do latim revelare, que significa revelação. Mas no idioma grego é, como eu disse, apocalipsis. Apocalipsis dá a ideia de uma cobertura, como eu disse. É como se os acontecimentos estivessem atrás de uma cortina, ou atrás de uma parede, atrás de alguma coisa que os cobre, que impede a gente de ver esses acontecimentos. E também o personagem principal, que é Jesus. Então o livro já começa revelando o seu personagem principal, que é Jesus Cristo, e depois começa a revelar, desencadeando um após outro, os acontecimentos escatológicos que preenchem esse livro. Então, nós vamos por esse caminho, pelo caminho da interpretação futurista. O Apocalipse não é um livro fácil de entender, é um livro cheio de profecias, de símbolos. Inclusive, o capítulo 1, versículo 3, nomeia esse livro de profecia.
Então, como ele não é fácil de ler, é um livro complicado, simbólico, escatológico, ele traz um incentivo para quem quiser começar nessa empreitada. O que nós temos aqui são palavras de profecia, olha lá. Bem-aventurados aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. O que significa que o último livro desse livro, né? Já que aqui é Biblos, é um compêndio de livros, o último livro desse compêndio é o Apocalipse. Então, nós somos incentivados a ler e a acreditar nas profecias desse livro. O capítulo 1, versículo 1, traz uma hierarquia de pessoas, de funções nesse livro. Ele diz assim, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos servos as coisas que devem acontecer em breve, e pelo seu anjo enviou e notificou a João. Então nós temos uma hierarquia aqui. A gente tem Deus, Jesus Cristo, o anjo, o servo João e a igreja, ou os servos, as pessoas que leem esse livro. A gente já percebe essa hierarquia no primeiro capítulo. O livro, como revelação, ele tem 3 pontos principais. Primeiro, Deus, na sua revelação, informa aos homens o que ele está fazendo. Isso é o presente. Era o presente na época de João. Ele indica, ele fala sobre o que ele vai fazer, então é futuro e é a maior parte do livro. E em terceiro lugar, ele fala do que ele requer que os homens façam. Isso é presente e futuro. Então o Apocalipse ele tem essas 3 facetas. O Apocalipse de João, ele é o 66º livro da Bíblia, tem 22 capítulos, 404 versículos, 9 perguntas, 53 versículos são de história, 10 versículos são de profecias cumpridas, 341 versículos de profecias não cumpridas. Então a gente percebe que o livro ainda está todo por se cumprir dentro desse ponto de vista, dessa forma interpretativa que nós adotamos aqui, que é a forma futurista. A humanidade está dividida teologicamente em 3 partes no livro do Apocalipse. Nós temos judeus, gentios e igreja. No Antigo Testamento, Deus se dirigiu especificamente aos judeus, ao seu povo escolhido, ao povo da sua aliança. No Novo Testamento, nós vemos a igreja em destaque. Jesus vem, chama os 12 apóstolos, esses com Jesus formam a base da igreja. Então o tema do Novo Testamento é a igreja, né? A personagem principal do Novo Testamento é a igreja. E agora, no último livro da Bíblia, Deus vai tratar com essas 3 classes de pessoas, tanto judeus, quanto gentios, quanto igreja. Curiosamente, a gente encontra a igreja no início desse livro, no meio do livro a gente encontra Israel e no final desse livro a gente encontra as nações gentílicas, os povos. E esse livro traz uma curiosidade extraordinária sobre alguns números. Alguns números são proféticos, são simbólicos e são especiais, aparecendo muitas vezes nesse livro. O número 7 é muito especial no livro do Apocalipse. Nós temos 7 cartas para 7 igrejas, 7 selos num livro, 7 trombetas que anunciam os castigos, temos 7 castiçais de ouro, temos 7 anjos que são agentes humanos, anjos representando homens, né? Os anjos da igreja, temos 7 anjos como agentes divinos, anjo de verdade mesmo, não metaforicamente, né? Não anjo, termo anjo aplicado a homens como pastores. A gente tem um cordeiro com 7 olhos e 7 pontas, e a gente tem 7 trovões, a gente tem também um dragão vermelho com 7 cabeças e 7 diademas. Nós temos a besta semelhante ao leopardo com 7 cabeças. No capítulo 17 é dito que a besta tem 7 cabeças. A gente tem 7 montes, 7 reis. Nós temos uma semana profética nesse livro, que é a semana de número 70. Da metade para o final dessa semana profética entra em ação mais 7 personagens, que é a mulher, o dragão, o menino, o arcanjo Miguel, a descendência da mulher, a besta saindo do mar e a besta saindo da terra. Então o número 7 é muito peculiar no livro do Apocalipse.
acredito que você vai gostar muito de continuar os estudos comigo aqui no livro do Apocalipse. Vai ser muito interessante, muito esclarecedor, com certeza vai mudar a sua perspectiva sobre esse livro. O livro do Apocalipse tende a assustar as pessoas, parece um livro assustador porque ele fala de castigos que Deus trará sobre a humanidade, mas por outro lado ele é um livro revelador, que revela Jesus Cristo como o autor da nossa salvação. E em relação ao seu autor, o próprio João diz, né? Ele fala seu nome no livro. Ele se descreve como servo de Deus e ele diz que o nome dele é João e que ele foi levado para ver as visões desse livro. Sobre a data do escrito, mais ou menos 96 DC. Irineu e Eusébio afirmam categoricamente que o Apocalipse foi escrito no tempo de Domiciano. E esse testemunho ele foi aceito sem hesitar por Clemente de Alexandria, Orígenes e Jerônimo. Então, a data fixada para esse livro é 96 DC. Esse foi o nosso vídeo de introdução, então nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos começar com métodos de interpretação. Vamos falar sobre os 5 métodos mais populares de interpretação desse livro e depois já vamos entrar então na interpretação propriamente dita, capítulo 1, versículo 1, e vamos seguir nessa nossa jornada. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, marque todas as notificações para você não perder nenhum episódio da interpretação desse livro fantástico que é o Apocalipse. E se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, é só se tornar membro do nosso canal. Para os membros a gente tem esse tipo de material. Se quiser falar direto comigo, tirar suas dúvidas sobre Bíblia, sobre teologia, é só se tornar membro do nível consultoria. Assim você vai ter o meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.